Povo querido de Deus, mais uma vez estou aqui para deixar uma breve mensagem no teu coração, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 3. Vou estar lendo alguns versículos, que tem por título, capítulo 3, Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. Ele levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo 5, ele disse: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra sã. Versículo 9, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Versículo 10 e 11, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse, 14, e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás os filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Vamos relembrar um pouco dessa história que começou lá em Gênesis. Louvado seja Deus. Deus tem uma promessa a Abraão. Louvado seja Deus. Depois vem com seu filho e por fim, vem com Jacó. Louvado seja Deus. A história começa com um jovem, aproximadamente 17 anos. Louvado se chamava José. Esse jovem era muito obediente, tinha um propósito na vida desse jovem, Quando há propósito, na nossa vida, o adversário tenta de todas as maneiras, não só com esses três, mas desde o princípio, Deus tinha um propósito com o ser humano, Ele ainda tem propósito comigo e contigo. Mas o adversário muitas das vezes tenta estragar o projeto lindo que Deus tem na nossa vida. Então, desde o princípio, o adversário tenta, louvado seja Deus, estragar esses planos, Então, vamos vigiar e crer que a promessa vai se cumprir. Mas voltando ao assunto, haveria um jovem, louvado seja Deus, que Deus revelaria em sonho. Muitas das vezes, louvado seja Deus, olhamos essa história, nós vimos que José era muito obediente e seu pai mandava ele olhar, o que os seus irmãos estavam fazendo, se estavam cumprindo, fazendo direitinho. José chegava ao teu pai e falava que não, tinha notícia boa dos seus irmãos. Os irmãos já tinham inveja porque o seu pai, gostava mais dele do que dos outros. Foi um filho na velhice e também de um grande amor que ele tinha por sua esposa Raquel. Louvado seja Deus. E aí por diante começa a trajetória. Deus começa a revelar sonhos para esse jovem. Louvado seja Deus. Que a família, os irmãos se encurvaria a ele. Louvado seja Deus. E os irmãos começam a ficar, ainda tinha inveja dele, começou a ter mais, ficou nervoso, não quis aceitar o propósito de Deus, e ali foi passando. Mais para frente vamos ver que armaram uma cilada, com o seu próprio irmão, jogaram ele no poço, venderam ele, e ele chegou no Egito.
no Egito, né, ele foi ali ser servo de Potifar, né, haveria um plano, louvado seja Deus, mas foi antecipado, né, louvado seja Deus, por causa dos seus irmãos. E ali José sempre foi guiado por Deus. Irmão, antigamente tinham costumes de ouvir, né, sobre Deus, as maravilhas de Deus, né? Então esse, né, vem de geração a geração, né, com esse costume. Mas nem todos aceitam, nem todos vai na direção, né, correta, não cumpre os mandamentos de Deus, das leis. E, né, José estava ali no Egito e houve uma armação a qual José foi preso. José, ali vou adiantar mais um pouquinho. José foi preso, revelou o sonho do padeiro e do copeiro. Um belo dia, Faraó teve um sonho e o copeiro lembrou que tinha alguém que poderia revelar esse sonho. José, teleguiado por Deus, foi lá, né, revelou e foi honrado naquela terra. E com ele lá, o Egito foi muito abençoado, né? Aquela terra foi muito abençoada, né? Haveria um propósito de Deus com ele lá naquele lugar. E ali ele estava ali, né? Mais para frente vamos entender que o pai, os irmãos foram para o Egito, né? Foram 70, em Êxodo primeiro disse, foram 70 pessoas, né? Os seus irmãos, seu pai. E com José já tinha gente lá. Então pro primeiro. Aqui no primeiro capítulo, alguns versículos vai dizer de quem entrou, né, no Egito. E mais para baixo, este faraó a qual aqui está se referindo não é aquele outro, né, que conhecia José. O tempo foi de 230 anos, né, esse período até chegar no primeiro capítulo. E este faraó já era outro, não conhecia José. E vimos que entendemos que com esse episódio este faraó começa a ter medo, que o povo começa a crescer, né? Haveria uma promessa, né? O povo começa a crescer e ele queria matar, né, as crianças, né, homens. Sobreviveria só as mulheres. Nesse tudo, Deus já estava preparando alguém para libertar o teu povo, né? Ali que nasceria Moisés. Moisés foi, né, mais para frente vamos entender que a mãe dele conseguiu guardar ele. Louvado seja Deus, né? Conseguiu, né, esconder por 3 meses e, né, foi passando, conseguiu, mas, né, nesse período, né, o livramento que teve, fizeram matar as crianças, né? Moisés, né, a sua mãe e sua irmã botam ele no rio e ele vai indo, encontra a filha, né, de Faraó, que
né, pega aquela criança, né, e a sua irmã, a irmã de Moisés, vendo, né, fala com a de Faraó que, né, ela queria uma mama para cuidar até o menino, né, até o menino desmamar. E ali foi a própria mãe, até mesmo Jacobede, recebeu um salário para cuidar do seu próprio filho. E quando desmamou, Moisés voltou para o palácio. Moisés ali aprendeu e estudou costumes, né? Moisés era um homem muito estudioso, né? Estudos humanos, né? A qual eu creio que todo o nosso entendimento vem direcionado de Deus. Só que, né, para Moisés liderar um povo, né, não era de qualquer maneira. Ele, né, mais para frente, no outro capítulo 2, Moisés matou um egípcio e teve que fugir. E tudo isso, quando ele matou, ele foi falar com dois homens e falou, né, todos sabiam que ele tinha matado o egípcio e ele ficou com medo e fugiu, né? E louvado seja, ele fugiu. E ele foi, né, para Midian, conheceu, livrou as moças, né, dos ladrões. Ele foi para Midian, conheceu a sua esposa. Louvado seja Deus. Isso que eu quero dizer são um propósito a qual até chegar no capítulo 3, louvado seja Deus, né, são um chamado, né, a um propósito na nossa vida. Ali aquele povo estava passando 430 anos, o povo israelita sendo oprimido, louvado seja Deus, né, porque, né, sendo oprimido, e Deus, né, creio que esse período, né, o povo se distanciou um pouco, louvado seja Deus, mas sabia que existia um Deus verdadeiro. Por causa disso que eu acabo de falar com vocês, dos costumes dos pais passar, né, e falar das leis de Deus, louvado seja Deus. E quando o povo se vira para Deus, né, o povo clama ao Deus Altíssimo, Deus contempla o clamor desse povo. O povo estava sendo humilhado, oprimido. Irmãos, estamos passando por momentos difíceis, louvado seja Deus. Mas talvez o que aconteceu com aquele povo deve estar acontecendo com nós, porque nós estamos afastando de Deus. Estamos se preocupando muitas coisas com as coisas materiais, esquecendo de buscar o principal, que é o Deus Altíssimo. Estamos esquecendo, muitas das vezes se prendendo de coisas, e quando vamos, né, para a casa dele, não conseguimos se ligar e entender, louvado seja Deus, o que Deus quer falar comigo e contigo, meus amados. Isso tudo está acontecendo por permissão de Deus, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus. Deus quer que eu e você chegue mais até Ele, que eu e você busque primeiro o seu reino, louvado seja Deus. Tudo isso se passou, Moisés cresceu, ficou grande, e isso que eu acabo de falar, ele matou um egípcio, né? Louvado seja Deus, fugiu, e lá em Midian ele casou, teve filho, que se chamava Eliezer e Gerson, louvado seja Deus. E aqui o capítulo 3, o principal, uma história que me chama muita atenção.
Deus, primeiro encontro entre Moisés e Deus. Que coisa linda. Moisés estava aprendendo a apacentar ovelhas. Moisés estava aprendendo o que é liderar. Tudo na nossa vida tem um porquê, tem um porém, tem um propósito de Deus que eu não sei. Tudo que nós fazemos é um treinamento, é um preparo a qual Deus nos prepara. Louvado seja Deus. E aqui nós vimos que Moisés se encontrava no monte ali. E de repente uma sarça começa a pegar fogo, mas não se queima. Se você procurar, Moisés já tinha visto uma sarça e ela se queimava toda, mas essa chamou a atenção de Moisés. Louvado seja Deus. O fogo, louvado santo de Deus, que está em nós ali, é a resistência, né, de força que nos purifica por dentro daquilo que não provém de Deus. Há um chamado na minha e na tua vida. Não fomos criados nem para ficar parado, mas sim para adorar o nosso Deus. Louvado seja Deus. E esse Deus maravilhoso ali, com um contato com Moisés, já começa a palestrar com ele o que ele tinha que fazer. Mas algo me chama a atenção no versículo 11, que Deus fala que você iria falar com o faraó, e ele fala: quem sou eu para falar com o faraó? Se diminuindo, louvado seja Deus. Ei, Deus te chamou, louvado seja Deus, para falar as boas novas dele, sim. Ele vai te usar do seu jeitinho. Moisés tinha uma dificuldade de falar, ele era gago. Louvado seja Deus. Deus vai te usar do seu jeito para falar a palavra dele. Louvado seja Deus, agradeço a Deus por cada oportunidade. Não sei falar muito, mas estou aqui para falar essa palavra linda que eu gosto muito, que é a palavra de Deus. E há um chamado na minha e na tua vida. E, muitas das vezes questionamos, perguntamos: Deus, será que eu, Senhor, como que eu vou falar, para o pastor ou para alguém da sua palavra? Quem sou eu? Você é muito precioso para Ele. Você é muito precioso para Deus. Louvado seja Deus. E Moisés estava preocupado não só com falar com o faraó, mas com o povo. Moisés questionou e falou: quem sou eu falar com o povo? Será que o povo não vai acreditar? Muitas das vezes assim, Deus fala conosco, nos mostra algo, e muitas das vezes nós não queremos falar para aquela pessoa. Ei, querido, existe louvado seja Deus, um chamado na minha e na tua vida, e Deus quer te usar. Louvado seja Deus, do seu jeitinho, na maneira dele. Louvado seja Deus. Deus vai te capacitar. Louvado seja Deus. Moisés estava aprendendo, nós vimos, que Deus vira para ele e fala: o eu sou te enviou. Louvado seja Deus. O eu sou está falando para mim e para você. O eu sou que liberta. O eu sou que cura. O eu sou que capacita. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Já há momentos de nós buscar mais e mais a presença dele. Somos falhos, somos pecadores, erramos cada minuto, a toda hora, no pensamento, numa atitude, ao modo de pensar, ao modo de falar com alguém. Erramos a todo momento, mas eu quero dizer que é um chamado. Esse povo passou a ser oprimido.
ao que está acontecendo hoje. E esta palavra que eu quero deixar para vocês, amado. Se volte para Deus. Louvado seja Deus. Assim como este povo. Louvado seja Deus. Será que é necessário Deus apertar de novo para o povo entender que existe um Deus maravilhoso? Com Deus ninguém se brinca. Louvado seja Deus. Porque existe um Deus verdadeiro, um Deus vivo. Louvado seja Deus. Que nós não vimos, mas cremos que no sobrenatural dele. Louvado seja Deus. E mais para frente vamos entender que este povo foi liberto do Egito. Voltando rapidinho aqui, né? Quando Moisés estava lá, Deus virou para ele e falou assim: tira a sandália dos teus pés, que o lugar onde você pisa é lugar santo. Não dá para encontrar com Deus de qualquer maneira. Não dá para encontrar Deus do jeito que eu estou. Louvado seja Deus. Não dá para encontrar com Deus na sua casa com os costumes mundanos. Louvado seja Deus. Mas Deus está te falando comigo e contigo. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. Louvado seja Deus. E esta palavra, essa palavra que eu quero deixar para mim e para você para meditação. Vamos meditar. O tempo está se findando, Jesus está voltando. Louvado seja Deus. É momento de você buscar Ele de todo o teu coração, porque daqui para frente vai apertar mais, porque o povo está brincando muito com Deus. Louvado seja Deus. O povo não está levando a sério, né, a profecia, nas coisas que está sendo falado. Louvado seja Deus. Aqui Moisés foi capacitado para libertar o povo, para ser o porta-voz de Deus na terra. Deus quer me chamar, eu e você. Louvado seja Deus. Não desanime. Pregue mesmo o Evangelho, em nome de Jesus. É esta palavra que eu quero deixar no coração de vocês, né? Eu quero pedir perdão, mas louvado seja Deus. E essa palavra, que Deus possa palestrar no coração de vocês, que vocês possam ter uma tarde abençoada, em nome de Jesus.